Bom, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje mais em um Águia em Foco e hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais. Aqui comigo está o nosso amigo Pepe. Fala, minha gente, tudo Giuseppe, certo? Giuseppe. Pode me chamar de Giuseppe. E esse podcast vai ficar aqui marcado para a história, hein? É verdade. Nós temos aqui hoje um grande convidado aqui comigo. Eu vou ler o currículo, gente. Deixa eu ler o currículo aqui. Sandro, mais do que especial, hein? Porque o currículo é muito grande, cara. O meu é fácil de falar. Sandro Lucas, vendedor. Pronto, já encerrou. Mas esse cara aqui, vamos lá, né? Nosso convidado aqui, o Thales, né? Ele é mineiro, não tá muito feliz hoje, né? Devido ao que aconteceu ontem. Mas ele é pai da Manu e da Nicole e esposo da Ana. Ele é sócio-diretor comercial da Roga, uma das maiores construtoras desse país. E por sinal, esse nosso amigo que está aqui hoje, que é o nosso convidado, está de aniversário. Vamos dar uma salva de palmas. Opa! Aí sim. É isso aí, é isso aí. Parabéns, meu irmão. Thales, seja muito bem-vindo, né? Pepe, seja bem-vindo aqui ao nosso Obrigado, podcast. Sandro. Estou muito feliz. Né? Nós estamos cuidando muito com quem nós estamos trazendo aqui no nosso podcast, aqui no Águia em Foco. Né? Eu sempre falo que você tem que se aconselhar com quem realmente sabe. Né? Eu acho que um grande segredo da vida é você buscar conselho, mentoria com quem percorre o caminho e você aí à frente da Rogo, uma grande empresa. Nós vamos ter hoje aqui dicas valiosas para quem quer investir, né, Thales? Para quem quer comprar seu primeiro imóvel. E vamos falar por que comprar da Roga também, né? Opa! É isso aí. Mas antes da gente dar start aqui, né? Quero agradecer aqui meu amigo Thiago, tá ali sempre aqui no background, né? Cuidando de tudo aqui da Skyline, são parceiros da Águia, né? A Lizzy tá ali também, minha assistente, que já tá vacinando o contrato para mim, gente. É aquele negócio todo. Fera demais, né? Não dá para fazer nada sozinho, né? E o Maicon, que tá aqui, que tá sempre à frente aqui do Águia em Foco, tá cuidando de tudo. As pessoas me perguntam, Thales, o que é mais importante, Sandro? O que é mais importante numa organização? E eu falo, o que é mais importante, o coração ou o fígado? Ou o pulmão? A perna ou o braço? É por isso que eu gosto tanto de time. Porque para mim um time tem que andar em sincronia. Todo mundo faz bem a sua parte. É o que faz a Roga ser uma grande empresa, a Águia ser uma grande empresa, né? São as pessoas maravilhosas que nos acompanham. Tamo pronto, gente? Fiquem conosco até o final que com certeza esse podcast vai ser absurdamente incrível. Histórico. Histórico. É isso. Pepe, já que você está aqui, vou deixar você fazer aqui para o Thales que está aqui conosco. Com O certeza. Thales já pode começar aqui já agradecendo. Quero agradecer a nossa audiência, né? O pessoal que tem nos acompanhado aqui, você que é nosso convidado. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Com certeza absoluta, você vai sair daqui muito melhor depois desse podcast. Eu quero falar do Thales aqui também, meu amigo Sandro. Né? Com certeza. Obrigado aí pela palavra. Giuseppe. Thales é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, com MBA em Gestão de Negócios, Sandro, em Comércio e Vendas pela Fundação Getúlio Vargas. Já passou por grandes empresas como a MRV, Engenharia, atuando, né, na gestão comercial por mais de 5 anos. Foi diretor do grupo Resec, né, conselheiro do time da cidade, do GEC, né, e hoje está atuando como, né, diretor comercial da Rogo Empreendimentos, com mais de 20 mil unidades vendidas. 20 mil? E VGV superior a 7 bilhões. Thales. Pessoal, muito obrigado. Eu já ia bater palma de volta já aqui, tava cara. lá. Um currículo desse aqui já impressiona todo Até mundo. parece. Gente, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Antes de mais nada, agradecer sempre a Deus, né, pela saúde, por a gente poder estar aqui vivendo esse momento. E também aos meus grandes parceiros, o Sandro, o Luan, que não está aqui, o Giuseppe, né, o Pepe aí, famoso. Maravilha. Dar os parabéns para vocês. Eu acho que toda a ideia que leva conteúdo, que leva conhecimento para os outros é uma ideia muito válida e qualquer tipo de projeto que seja para disseminar conhecimento eu estou dentro sempre. Então, Com certeza. agradecer o convite. Óbvio que vindo dessas duas feras também não tem como, né, não recusar. A gente sabe que a agenda sua é apertada, né? Mas Não, deu certo. mas estar aqui hoje é uma satisfação enorme e eu espero que realmente seja uma tarde muito proveitosa para que a gente possa falar aí bastante coisas. Com certeza. E que a gente consiga trazer conteúdo que agregue para que os nossos ouvintes, aí, corretores, seja clientes também, né, tomarem a melhor decisão na aquisição dos seus imóveis. É isso aí.
E de vendas você entende, né, Thales? Vamos falar um pouco dessa trajetória aí. Aqui a gente tá numa mesa de férias, né, cara? Eu acho que aqui, se a gente juntar aqui, dá muito BGV, hein? Dá bastante BGV. Não, tem bastante coisa aqui. Mas sim, Sandra, tem uma carreira extensa, né? Já trabalhei praticamente em todos os mercados, né? Falando assim de todas as regiões do Brasil, dentro do mercado imobiliário. Que fantástico. Desde o norte ao sul. Então, cada mercado com a sua particularidade. Mas confesso que nos últimos aí já vai fazer 6 anos aqui no sul. Como passar agora, rápido, né? Agora picou. Agora aqui a gente está realmente no supra-sumo do Brasil. Estamos numa região super privilegiada, né, em todos os sentidos, em relação à cadeia produtiva, geração de riqueza. Né, o estado de Santa Catarina cada dia mais me surpreende e nos deixa mais apaixonado também por morar aqui. Com certeza. A gente que tem visitado muitos lugares do Brasil, a Águia está em alguns lugares também do país, a gente sabe o quanto que Santa Catarina é realmente diferenciado. Para quem quer morar, residir, para quem quer investir. Então, por isso tem tanta gente do Brasil inteiro investindo aqui no nosso litoral catarinense, né? Mas vocês são pioneiros. Eu acompanhei a trajetória da Roga, cara, desde o começo. Eu falo sempre, já falei várias vezes, eu me lembro da Roga quando o seu Wilson, ele ia fazer os treinamentos conosco. Eu era gerente de uma imobiliária, que era parceira da Roga, bem no comecinho. E o Wilson, ele ia fazer os treinamentos lá, cara. Mas a visão já era grande. Né? Pô, o litoral catarinense, vocês desbravaram, né? Poxa, fala um pouco disso, Thales. Desse crescimento aí que a Roga tem tido nos últimos anos. Toda esse que realmente é sensacional, né? É um crescimento desde da sua trajetória dentro da Roga mesmo, que foi um crescimento absurdo, né? Sem dúvida. Assim, a Roga, na verdade, ela já nasceu com essa vontade enorme de desenvolver os lugares onde passa, né? A nossa razão de existir é melhorar o habitat humano, ou seja, a gente ajudar a desenvolver os lugares. Então, hoje nós temos uma estratégia que é ter um portfólio grande de produto para que a gente consiga entender qual tipo de empreendimento, qual tipo de produto aquela cidade demanda naquele momento. Então isso traz para a gente um poder muito grande de adaptação a cenários, né? O mercado imobiliário é muito volátil, e também uma forma estratégica de você conseguir atuar naquilo que a cidade demanda, naquilo que a cidade precisa para poder continuar desenvolvendo. Porque não adianta, por exemplo, você ter num determinado local várias empresas que fazem um determinado tipo de produto, né? E de repente a cidade está precisando de um outro tipo de produto. E ali Sim. A cidade ela cresce, mas ela cresce com uma certa deficiência. A gente consegue hoje, dentro da nossa estratégia, fazer com que a cidade tenha esse desenvolvimento justamente por conseguir ter um portfólio extenso de produtos, né? E conseguir trabalhar sempre com a nossa bandeira, que traz muita credibilidade. Muita né? credibilidade. Para quem compra, sabe da segurança que é fazer essa aquisição com a Roga. Então, a história já começou dessa forma. Então, quando você fala do litoral, começamos por Penha, com um baita empreendimento, que Sim. foi o Nautilus, que foi um marco para Penha. Que né? revolucionou, né? Acabou revolucionando todo o mercado. Todo o mercado. Porque já veio puxando também Pissarras, Barra Velha. Enfim, então quando a gente fala desse eixo do litoral norte, que nós chamamos ali de Barra Velha a Penha, sem dúvida alguma, e sem demagogia também, a Roga foi uma das pioneiras ali. Óbvio que tem outras empresas importantes. Sim, mas eu acho que a pioneira realmente, né? Mas em puxar, né, foi o Nautilus a grande puxada. Foi Até um com o grande VGV empreendimento. expressivo, acho que realmente foi o maior era na época o maior VGV da cidade, inquestionavelmente. Né? Disparado. Inclusive, muitas pessoas falavam, nossa, que loucura, como que a Roga vai fazer isso aqui? Hoje, a gente fica muito feliz quando olha para trás e a gente vê casos como o do Nautilus, como o do Bale Beach e o mais recente, que é Itapoá, né? Como a gente consegue, de fato, transformar a cidade. Realmente. Né? Eu estava falando com o pessoal da Roga, uma conversa que a gente estava tendo, falando assim, gente, vamos parar para pegar, por exemplo, o Nautilus. A vida que tem o Nautilus. O Nautilus tem um ecossistema próprio. Quantos empregos não são gerados ali, dentro do Nautilus, né? Só do Nautilus estar ali, chegou 2 grandes supermercados no entorno. Isso já trouxe toda a infraestrutura para a cidade, para que outros empreendedores se encorajem, coloquem farmácias. Claro. E hoje isso tudo se moldou ali em volta do Nautilus. Ali Penha hoje, a grande maioria da infraestrutura de Penha está em volta do Nautilus, né? E óbvio, puxada do Beto Carreiro, que foi muito importante, o parque para o desenvolvimento da cidade. Então é uma sequência de coisas, mas sem dúvida alguma, em termos de empreendimento imobiliário, o Nautilus foi um grande marco ali. E essa visão que me chama muita atenção, Thales, porque quando você olha pronto, é questão de bom senso. Mas quando você vê antes de todo mundo, é uma questão de visão. Exatamente. É você realmente acreditar naquilo que ainda, para muita gente, é muito obscuro, não aconteceu. Exatamente. Que aconteceu muito em Pissarras também, né? Mesma me lembro, né? Quando para Pissarras, o Bale Beach, cara, as pessoas diziam, impossível, o apartamento era
500 mil, 600 mil reais. Poxa, hoje tá quanto lá, Thales? Média? Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões. É outro marco, né? Então, é outro marco. Mudou a cidade. Assim, a gente sabe que é um produto que... depois, né, vocês têm um land bank gigante lá, tu vai falar um pouco sobre isso. Mas, né, o land bank da Roga hoje é bem vasto na cidade. Chegando em 8 bi agora. 8 bi é muita coisa, bilhões, né, cara? Legal, né? Pra quem começou com aqueles prédios pequenos aqui em Joinville. A gente fica feliz porque, como eu digo, né, o principal propósito é realmente a gente conseguir deixar um legado nos lugares onde a gente passa. Sensacional. Eu uso muito o case recente, porque às vezes casos como o de Penha, a gente às vezes já não lembra mais, porque já veio tantas empresas, hoje já é uma cidade que já está vivendo. Consolidada. Mas vamos pegar Itapuá, que foi um caso recente. Né? Sucesso de vendas, né? Foi no ano passado. Na verdade, no final do ano retrasado, a gente lançou o primeiro, né? No final de 2022, que foi o Solário. Nós lançamos o Solário, a gente vendeu ele todo ali em 30 dias, né? O primeiro empreendimento. A gente lançou o segundo, que foi o Itapuá, já está 100% vendido. A obra nem começou, vai começar agora. E a gente tem o Bangalô, que também já está com uns 80% vendido. E estamos lançando agora, né, nesse mês, o Brisa Beach Club, lá em Itapuá também, que é o 4º empreendimento no intervalo de 14 meses. Ninguém nunca imaginou. Itapuá nunca teve um empreendimento estruturado nessas proporções. Então, 192 unidades, né? E praticamente tudo vendido, né? E VGVs expressivos, né? E tudo vendido. O que acontece? A nossa bandeira é a bandeira de Itapuá. A partir do momento que a gente entrou lá, a gente não entra na cidade para ter um produto só. A gente entra lá para dar sequência, fazer o papel nosso de desenvolver o lugar. Então, óbvio que não é só a Roga, tem Porto, tem vários projetos e tudo isso vem junto com a nossa visão de potencial que a cidade tem. Inclusive, se a gente pegar pelo último censo, né, do IBGE, Itapuá foi a cidade que mais cresceu no Brasil, né, e em Santa Catarina a gente tem duas importantes, como Barra Velha, que ficou em 7º lugar no Brasil, e a segunda de Santa Catarina. Então, Itapuá primeiro, Barra Velha segundo, cidades que mais cresceram em crescimento populacional. Sensacional. Isso já mostra um pouco do potencial que a cidade tem também. Ô Thales, e com relação à questão de cidades, né? Porque hoje a Roga está em Joinville, Jaraguá, Penha, Pissarras, Barra Velha e Itapuá. Como é que vocês definem, né? Como é que vocês verificam essa questão da escolha de uma cidade hoje, né? E quais cidades, de repente, vocês já estão pensando em ir, assim, com relação até a trazer esse ecossistema para dentro, né? Boa pergunta. As que eu posso falar aí. Pode falar, né? É que eu vim para isso, tá? Perfeito, não, tá certo. E a gente tem informação aqui privilegiada. É isso aí. E tem que porque vocês realmente conteúdo. fazem isso, né? Vocês criam o ecossistema dentro da própria cidade. A gente tem visto isso com Jaraguá, né? Joinville nem se fala, né? O próprio litoral. Realmente... E Itapuá, que nem tu comentou agora. Mas como é que vocês fazem a escolha, assim, numa cidade? A nossa estratégia ela nasceu baseada primeiro na nossa matriz que fica em Joinville, e dali a gente definiu que num raio de 200 quilômetros a gente tinha um mercado muito grande a explorar. Né? Então, hoje quando a gente fala qual que é o mercado que a Roga pensa em atuar pelo planejamento estratégico nos próximos 5 anos, um raio de 200 quilômetros de Joinville. Isso pega, se a gente for para o sul, a região metropolitana de Florianópolis, se a gente for um pouquinho para o norte, a região metropolitana de Curitiba, se a gente for para o oeste, a região metropolitana de Blumenau. Dentro desse ecossistema, desse grupo que eu falei, eu não falei no leste porque o leste é o mar, né? E aí a gente, litoral, a gente pode explorar ele inteiro. Então, nós temos ali várias cidades que têm grandes potenciais, assim, que a gente entende que se nós entrarmos, a gente consegue ajudar no desenvolvimento da cidade. E as duas próximas que a gente já pode falar que nós vamos entrar, porque nós já temos áreas, né, terrenos... Prestem atenção, gente. Presta atenção agora, hein? Vai ser assim. No ano que vem, espero que a área esteja conosco lá. Já conversei com o Sandro, já conversei com o Luan, a gente está bem alinhado nisso aí. Mas a gente entra em Itajaí e Navegantes, né? São as duas próximas cidades que nós vamos entrar, que a gente acredita que tem... E duas praças incríveis, que a Roga tem uma força muito grande para ajudar no que ainda falta nessas cidades, né? Porque essas cidades já têm players também, são cidades... Itajaí um pouco mais madura já, né? Cidade que já tem vida. Navegantes ainda está num processo de maturidade, né? Maturação ali. Então a gente acha que nas duas a gente consegue entrar para ajudar no desenvolvimento também. Então essas duas cidades já são cidades que a gente pode falar. De primeira mão pro nosso... Primeira mão oficialmente a gente está falando aí. E outras cidades a gente ainda acaba não revelando por quê. Quando a cidade começa a falar, pô, essa Roga tá vindo, o preço do terreno ele duplica. Muito. Então a gente tem que ter muito cuidado para não gerar muita especulação, né, no mercado. Vamos primeiro os terrenos, né, Thales? Exatamente, tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Lá em Itapuá, por exemplo, quando a gente comprou a primeira área, eu vi um monte de pessoas que me ligou, Thales, já comprei área lá. Donos de imobiliária, amigos, todos falando assim, putz, aqui ó, comprei área lá, Thales, porque eu sei que vai crescer, já que vocês estão lançando.
E todos eles hoje já estão tão felizes com um da sorriso vida, né? aí no canto ao outro, porque realmente você pega Puxa o o mercado bonde, de arroba, puxa Itapoá, o bonde. cara. Puxa o Putz, bonde. já foi... A gente tem case, né, do solário, e isso eu posso trazer aqui, de cliente que adquiriu unidade com a gente, e às vezes ele nem pagou a unidade na integralidade, né? Vamos pensar que ele pegou uma unidade do solário ali, que foi R$270 mil, o ticket que a gente vendeu há 14 meses atrás. A gente tem um contrato com revenda assinada de 600 mil já. Né? E eu sei que já tem um de 610 também engatilhado, de cliente que comprou com a gente e está revendendo. Então, isso é a força do nosso mercado. A gente pega ali, e aí vai depender do que quanto cada um de fato despendeu, né? Para você poder fazer a conta, porque a conta não é em cima do valor que ele comprou. Total, essa conta né? eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe fazer, Todo né? mundo Todos sabe. aqui, da Águia eu tenho certeza que é que o pessoal interessante, sabe. que eu falo pro nosso... A gente compra, né, tá? Exato, A conta é exato. fantástica de ser feita, né? Exato. No final fica muito bonito. O valor investido para a rentabilidade sobre o Nossa, imóvel, que é o do total, é... você não tem nada parecido no mercado Nada. trazendo segurança, né? Segurança, né? Isso é o Com principal, segurança. porque senão a pessoa fala, mas eu já tive uma ação de uma empresa X que deu pico. Aí tudo bem, acontece casos específicos. Daí é a também. exceção, né? Mas São a exceções. regra Não existe. Ninguém bate no mercado não bate. imobiliário. Não bate. Historicamente, a gente tem essa comprovação, né? A própria Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, ela tem a pesquisa, né? Que é uma pesquisa muito séria, com a análise do histórico da média de valorização do mercado imobiliário no Brasil. E a média de valorização no Brasil é 15,3. Só que a gente está em Santa Catarina. Santa Catarina é muito acima da média. Muito. Então, Outra a gente realidade. tem a gente tem rentabilidade aqui, principalmente no nosso litoral, que chega a 40%, 50%, em alguns casos, né, mais extremos. Na média, por exemplo, vamos pegar o caso nosso do Grant. O Grant hoje tem uma valorização média do tempo que a gente lançou para agora de 28% ao ano. Né? Então, isso é algo que traz realmente um olhar diferenciado para os locais onde a gente faz. E traz a credibilidade. E traz a credibilidade, porque hoje a gente fala de 25% a 30%, tem investidor que fica também assim. Mas tu trazendo esses dados, Thales, é muito bacana que já comprova, né? O Pepe, é uma realidade. E você sabe o que é mais legal? Que é o seguinte, e aí todos os nossos amigos aqui que estão nos assistindo também devem estar acompanhando isso. A gente está vendo uma projeção de queda da nossa Selic. Né? A inflação do Brasil está controlada, graças a Deus. A gente já está vendo um cenário estável de IPCA, de GPM, de taxa de CUB, né, INCC, tudo de uma forma já mais estabilizada. Sim. E a gente está vendo uma projeção de queda de Selic. Então, quando a gente vê projeção de queda de Selic, né, o que a gente vai ver daqui para frente? Cara, o mercado imobiliário bombando. Vai então, aquecer demais. se você não comprou hoje, compra, porque amanhã vai estar mais caro. Entendeu? Isso, Certamente vai estar. certamente. É oferta e demanda, gente. A gente sabe que o regulamento do mercado é oferta e demanda. Se a gente tem um cenário de taxa de juros, né, caindo, primeira coisa, os investimentos em renda fixa, que até determinado momento o pessoal olhava com uma atratividade, porque estava pagando 13,75, 14, não vai existir. Não vai existir. Né? Não, já acabou vai. isso aí. Acabou. Então, e mesmo com isso, a gente já tinha um cenário onde o mercado imobiliário trazia uma rentabilidade maior. Então, até falando um pouco para frente, assim, para o futuro, né? No futuro próximo, vamos dizer assim, esse ano, a gente já tem aí cenário de projeção de Selic abaixo de 2 dígitos. Isso vai impulsionar muito o crédito imobiliário. Impulsionou o crédito imobiliário, a gente tem uma demanda muito grande. Então, o número que a gente trabalha é o seguinte, a cada 1% que cai na taxa de juros, 3 milhões de famílias entram de novo no jogo para poder conseguir comprar. Então, você traz poder de compra para as pessoas. Isso é sensacional. Né? E isso aí, você trazer o poder No de mercado. compra para as pessoas, você está falando que você tem um mercado muito mais aquecido. E mercado aquecido, preço subindo. Pega essa informação, minha gente. Pega essa aqui, informação. realmente, Diretamente uma do baita nosso informação. Águia em Foco em São Paulo. Que... Mas a gente está muito otimista, né, com esse cenário. É óbvio que todo setor tem suas, vamos dizer assim, as suas particularidades, as suas preocupações, né? Sim. Mas eu diria que a gente vai ter aí um cenário para o ano de 2024 muito, muito positivo. Eu vejo que no mercado imobiliário, as pessoas que já estão habituadas a investir nele, já sei como... Já invisto, né? É um cara que faz isso com rotina. Sempre está investindo. Pode ver quantos clientes recorrentes nós temos. Exatamente. São vários. Né? Até porque eu me lembro que quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não tinha condição nenhuma, né, Thales? Eu era um cara de grana muito pobre, não tinha dinheiro. E eu comecei a observar, cara, eu nunca fui um cara assim de muito QI, de muita inteligência, não era meu forte. Mas eu comecei a observar que todo cara rico que eu conversava, o cara investia em imóvel. Eu pensei, cara, quando me sobrar um cascalhinho, uma graninha, é aqui que eu quero estar. E eu me lembro que eu comprei o meu primeiro imóvel que eu comprei na planta. Algum tempo depois eu revendi com bastante sucesso.
e depois o outro, meus amigos falam, Sandro, pô, compra um carro bom, não sei o que tu precisa. Não, meu negócio, até hoje meu negócio continua sendo, né? Eu sou um cara do mercado imobiliário, eu trabalho com imóveis e invisto em imóveis, né? Sou cliente de vocês. Né? Exatamente. Eu gosto de comprar imóvel, né? Por quê? Porque eu sei que é seguro e, cara, a rentabilidade é extraordinária. Se a gente for analisar a conta proporcionalmente, é o que nós investimos, por exemplo, nós compramos os grandes lá, né? O 28º andar. Se a gente fazer aquela conta ali de quanto nós rentabilizamos ali, cara, não existe aplicação que não, e segura que vai muito mais. Não, vai muito mais. Nós não temos pressa, né? Vai muito mais. Você pega, a gente compara muito os mercados, né? Isso, ali é quase 3 vezes, cara. O valor aplicado deu quase 3 vezes. É exatamente isso que acontece. A gente faz uma comparação muito grande com outras cidades que, de certa forma, já estão mais consolidadas, né? Que é, por exemplo, Balneário Camboriú, Itapema, né? Itajaí. E a gente vê ali oscilações de preço metro quadrado, né? Por exemplo, Balneário Camboriú, 65 mil metro quadrado. Itapema, já 52 mil a casa do metro quadrado médio. Itajaí, 36 mil reais o metro quadrado médio. A gente encontra muitas opções, por exemplo, em Pissarras hoje é 20, 21 mil reais o metro quadrado, quando você encontra, né, produtos de frente para o mar. E em Barra Velha você tem ainda opções a 13, 14 mil reais o metro quadrado. Fantástico. Então, isso aí mostra... E são cidades que estão muito conectadas, né? Por exemplo, você sai hoje de Barra Velha entre Pissarra, você não sabe, né, aonde é o limite, onde não é. Hoje aquilo ali é uma coisa só, né? Eu diria que a gente deveria cada vez mais impulsionar todo esse litoral em conjunto ali para a gente levar isso cada vez para o mundo, né? Para outros países virem conhecer, né? Nós temos esse trabalho, inclusive, de a gente sempre vender a cidade antes de vender a roga, depois vender o produto. Primeiro trabalho mostra a cidade. Acontece muito Segundo, a empresa. Claro. Terceiro, o produto. Então, é uma linha, uma sequência que você tem que ter para poder conseguir movimentar. Isso tudo traz muito desenvolvimento para os lugares. Né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente passa e vê o canteiro de obras que é, né, de Barra Velha a Penha, pô, é a coisa mais linda, cara. Coisa linda de coisa ver. linda. A gente vê a cidade prosperando, vê as coisas, né, gerando desenvolvimento, trazendo mais infraestrutura para aquelas pessoas, né, e cada vez mais com projetos legais. A gente espera que daqui 5 anos ali seja um cenário completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. E quem está adquirindo suas unidades aí, da Roga principalmente agora, vai ver e vai estar com um sorriso aí bem grande. Vou ter que cobrar um merchan aqui, cara. Brincadeira. A gente, desses anos de Águia aí, nós vendemos quase, né? Já passamos de 3 bilhões de reais em vendas. A gente vem acompanhando esse crescimento, né, cara? Porra, da Roga, fantástico, do que está fantástico. acontecendo, dessa parceria que deu certo. E as duas crescendo juntas. Isso né? Bacana. Juntos. É muito legal, né, Thales? Ver todo esse crescimento aí. Mas para o pessoal que está nos vendo, às vezes ele é de São Paulo, nós atendemos muitos clientes de São Paulo, Bastante. Curitiba. Agora, recentemente, de uns anos para cá, a gente está vendendo muito para fora do país, você tem acompanhado lá também. Por que Santa Catarina na visão do Thales? Perfeito. Eu vou responder minha pergunta. Minha pergunta ela vai ter muita influência com base na visita que eu tive em São Paulo na semana passada. Perfeito. Eu tive uma oportunidade para São Paulo, fui num evento exclusivo do Santander e também teve um do BTG. E ambos os eventos a gente conversou com muitas pessoas, normalmente ali os diretores, né, os vice-presidentes e presidentes dos bancos, das instituições. E hoje Santa Catarina é a menina dos olhos no Brasil. E quando eu falo Santa Catarina, primeiro é o estado de Santa Catarina. Né? Sim. É um estado que ele é próspero, quando você para analisar. Né? Você tem muita indústria aqui, você tem um trabalho sério, quando a gente compara com outros locais, outros estados, um trabalho político também sério. E isso tudo ajuda a influenciar. Quando a gente para analisar a nossa região, vamos parar para analisar a nossa região aqui. Que lugar do Brasil você tem 4 aeroportos, né? Pra você poder, num raio de 150 quilômetros, né? Onde você tem 4 aeroportos? Pô, aqui a gente tem Navegantes, Curitiba, Joinville e a gente pode considerar o de Florianópolis, que está muito próximo. E as pessoas usam ele para vir de São Paulo, chega em Floripa e vem subindo. E sem contar, para quem precisa, tem o Costa Esmeralda ali, também, que é o particular. Mais um. Eu estou falando para voos comerciais. Então, a gente para analisar o cenário de portos. Quantos portos nós não temos aqui no nosso raio também de 150 quilômetros? Cara, é muita riqueza. Muita e um acesso fácil. Isso tudo faz com que a gente realmente tenha um grande diferencial. A começar por essas informações de infraestrutura de chegada. Né, Thales, a questão da beleza natural, da segurança. É o complementar. É o que eu ia falar. Poxa. Eu comecei por esse racional e aí a gente entra nesse outro viés. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil, né?
Hoje, ainda espero que a gente continue tendo por muito tempo, né? Porque eu já vivenciei outras cidades que às vezes não conseguiu segurar, mas aqui tenho certeza que nós vamos conseguir segurar esse grau de segurança que nós temos, né? De você poder caminhar na praia, você poder deixar suas coisas na areia, mergulhar, voltar, tá tudo lá. Isso é incrível, né? Isso em outros lugares não existe. As pessoas nem fazem, elas nem pensam na cabeça, nem passam na cabeça delas. Eu estava nos Estados Unidos, né? Tô nessa transição aí. Eu estava conversando com um pessoal lá e aí o cara era um grande executivo de banco em São Paulo e estava lá. Hoje ele mora em Orlando e ele tem uma empresa de limpeza de piscinas, assim. Uhum. E aí eu comecei a ganhar o cliente, ele foi na minha casa para conversar comigo lá tal, batemos um papo. E eu falei para ele, cara, por que te trouxe para Orlando? Aí ele falou, né? Cara, poxa, aqui eu tenho qualidade de vida, eu tenho segurança. Aqui para mim, poxa, eu posso ir na rua, eu posso andar com Rolex. Aqui eu não tenho preocupação de andar com meu celular na rua. Daí quando ele acabou de falar, eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você tem aqui em Orlando, nós temos em Santa Catarina. Falei, nós podemos ir na praia tranquilo, nós podemos caminhar, não precisa de carro blindado. Falei, é uma tranquilidade, uma segurança incrível que as pessoas buscam lá fora do nosso país. Hoje, em Orlando, outros lugares fora do Brasil, que nós temos aqui. É um privilégio, realmente. Santa Catarina está... É tudo isso. Tá de parabéns. E aí a gente tem esse excelente nível de segurança. Nós temos um excelente também nível de educação. E um excelente nível de saúde. Nós estamos numa região realmente muito próspera e que a gente costuma usar um indicador que é a Faria Lima. Normalmente no mercado financeiro o pessoal fala, mas a Faria Lima já está vendo isso? E hoje a Faria Lima está vendo Santa Catarina. A Faria Lima está cada vez mais de olho na nossa região, né? Principalmente os principais investidores. E isso tem realmente trazido aí um caminhão de recursos para cá também. Muito, né? Acreditando no potencial que ainda temos a explorar, né? Em todo esse cenário que a gente falou, em todas essas regiões aí do nosso estado que realmente tem muitas oportunidades. Sensacional. Pepe, próxima pergunta. Na verdade, Thales, aproveitando já que tu está comentando, o Thales ele chegou em 2018 aqui na Roga, né? Então a Roga era um cenário. Exatamente. Certo? Era um cenário, bastante apartamento popular. Era uma empresa de 170 milhões de VGV ano líquido, né? Hoje a gente já bateu 1 bi de VGV líquido, olha né? só. 2023. Então existiu tanto a parte do crescimento, né? Crescimento com a própria empresa no setor de pessoas, departamentos, mas também a tecnologia dentro da construção, né? Porque a gente via uma Roga lá atrás e hoje já está, se eu não me engano, na 6ª geração de construção. Então conta para nós um pouquinho como é que está essa pegada da Roga com relação à tecnologia, à obra. É importante até para a gente saber. Legal, Pepe. Assim, para a gente termômetros para saber como nós estamos, a gente se baseia em prêmios que a gente participa para saber como que está o nosso nível de tecnologia, nosso nível de maturidade, de qualidade, de construção. E eu posso trazer para vocês, por exemplo, premiações da Abrainc e da CEBIC, que são as duas maiores entidades hoje dentro da construção civil. A Abrainc é a Associação Brasileira das Incorporadoras, a CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E nós fomos campeões, né, nos 2 programas de inovação em relação ao método construtivo no ano de 2022 e no ano de 2023. Isso então foi muito positivo para a gente. Um outro grande marco que a gente tem foi ter conseguido o selo NDT1 da Caixa, que é o nível de desempenho técnico 1 da Caixa, que é um selo muito restrito a pouquíssimas construtoras no Brasil. A gente vê hoje construtoras renomadas, até mesmo listadas em bolsa, que não tem o selo 1, tem o 2, tem o 3, que são inferiores. Então isso para a gente é motivo de muito orgulho. E, sem dúvida alguma, a gente trabalha por geração de produto. Como que funciona, né? A gente entrega o produto, lança, na primeira a gente lança, tem a percepção do cliente durante o momento que ele comprou, né, da execução da obra e dele morando. Então, a gente vai retroalimentando as necessidades que o cliente tem baseado nas experiências que eles vivem, né? Então, assim como o telefone celular, que a gente tem lá o iPhone 13, vai para o 14, 15, que eles vão acompanhando com relatórios para saber o que pode ser melhorado, o que a população está buscando. É um feedback, então, do próprio morador. 100%. Todas as gerações de produto nosso, a gente avalia e estuda, escutando o nosso cliente para saber como a gente pode mudar e como a gente pode melhorar. Então, por exemplo, uma das nossas linhas de produto, que é o Urban Club hoje, a gente fez um estudo, né, em cima dos clientes da geração 5 e a gente entendeu, por exemplo, que
ter uma laje técnica para o equipamento das condensadoras do ar-condicionado, para aquela linha de produto, era algo que não existia no mercado. Não. A Roga chegou e botou, conseguiu criar, fazendo com que cabe no bolso do cliente. A gente conseguiu fazer uma integração da cozinha para sacada. Eu ia falar agora sobre isso. Então, isso aí ficou uma coisa que você não vê para esse ticket de produto, mas pensando no cliente. Então, são alguns exemplos, poderia citar vários outros, né? Alguns, às vezes, até imperceptíveis, às vezes, mas que trazem mais qualidade, que trazem mais conforto térmico, acústico. E a gente está sempre buscando assim. Então, hoje a gente investe muito nisso. Nós temos um comitê de inovação dentro da empresa, onde se tem 2 conselheiros, né? E vale ressaltar que a Roga hoje... hoje não, né? Já tem um tempo. Nós somos uma empresa que tem um conselho de administração independente, ou seja, o presidente do conselho da Roga, que é o Ernesto Reisman, é um profissional fenomenal. Fenomenal. Né? Não preciso tecer aqui elogios para ele. E ele não é sócio da empresa. Então isso traz muita segurança, isso traz muito compliance, né? Traz muita governança, que é o que a gente mais tem buscado nos últimos tempos. Né? Então, esse processo para você conseguir crescer, ter replicabilidade nas coisas, você precisa preocupar da governança, você precisa preocupar com processos, para que tudo isso seja padronizado e você consiga escalar. Se você não organizar a casa nesse ponto, dificilmente você vai conseguir escalar, porque você vai falhar em algum momento. Você vai falhar, seja na operação, seja num atendimento com o cliente. Então, isso são pontos que a gente tem cada vez mais olhado com um olhar diferente, trabalhando as gerações baseado nas experiências que os clientes têm, onde a gente consegue retroalimentar e, ao mesmo tempo, a nossa área de inteligência de mercado, analisando tudo que é tendência. Vai buscando as tendências e tu está tendo internamente o feedback encaixar. E mais o externo através da experiência lá fora. E com isso a gente vai desenvolvendo os novos produtos. Então, por exemplo, a geração 7 da Roga já está em desenvolvimento. Né? Então, muito em breve a gente já migra isso aí também, né? Para poder a gente conseguir fazer mais uma atualização. E cada vez mais o que é legal, Pepe, é o seguinte, a gente hoje tem a CTE como uma das empresas que audita para a gente o processo de vistoria dos clientes. Na entrega das chaves, né, quando a gente chama o cliente para fazer a vistoria, para entregar a chave para ele, a gente faz uma pesquisa com o cliente para saber primeiro, está tudo do jeito que você comprou? Né? Tá da forma que você esperava? Você está satisfeito? Bom. E a gente vê com a evolução das nossas gerações de produto como a gente conseguiu crescer. Hoje a média no mercado, até a CTE traz esse número, é 80% de aceitação da isso é bem interessante, vistoria no momento que você está fazendo a entrega da chave. A Roga hoje na geração 5, né, porque a gente não entregou o produto da geração 6 ainda, já está em 95%. Então a gente está 15% acima do que é uma média de mercado. Isso mostra realmente que a gente está conseguindo aí atender cada vez melhor os nossos clientes. Oportunidades, óbvio que a gente tem um monte ainda de melhoria, nós sabemos disso. Né? Eu acho que quando a gente chegar no patamar, eu falo isso direto com a minha equipe, né? Pode levar tanto para o pessoal quanto para o caso da empresa. Quando a empresa chega no patamar de soberba, que acha que tudo funciona perfeitamente, que não precisa de ninguém, que só depende dele, é o início da queda. Né? Então, a gente tem plena consciência que a gente sempre vai ter o que melhorar. E nós vamos estar trabalhando todos os dias para isso. Maravilha. Tem uma frase que a gente usa na Águia muito, né? Todo arrogante ou está quebrado ou vai. Exatamente. É uma questão de tempo, né? Por isso que essa melhoria contínua, eu tenho acompanhado e acompanho bem de perto a Roga, realmente faz parte da cultura de vocês. Então, de parabéns. Thales, vou te fazer uma pergunta que a conversa ela fluiu, né? Foi embora. Tá fluindo, tá muito Eu quero te fazer uma pergunta. Por favor. Qual o cenário aí que você enxerga, cara, para as próximas... O cenário de futuro, né? Para agora Barra Velha, Pissarras, Penha, para quem está nos vendo, talvez pensa, pô, será que quanto vai valorizar? O quanto que vai crescer ainda, né? Sempre tem esse negócio, né? Mas se eu comprasse 5 anos atrás, quem comprou 5 anos atrás ganhou muito dinheiro e quem comprar agora, na visão Thales, né? Como sócio da Roga. Cara, eu sou suspeito para falar, mas tudo que eu vou falar aqui eu vou trazer o máximo dos argumentos e de embasamento para que vocês consigam tomar a melhor decisão, né? Cliente que está escutando e corretor também para ajudar nos argumentos de venda. Vou voltar naquela tecla que eu falei aqui agora há pouco tempo. Primeiro, a gente está num cenário de queda, né, de Selic. Então, você está no cenário de queda de Selic, você traz muita atratividade para o mercado imobiliário. É só se analisar histórico, né? O efeito que tem da queda da Selic no crescimento de vendas no mercado imobiliário. Todo o mercado imobiliário ele é baseado por oferta e demanda. Se você tem um aumento de oferta baseado numa queda da taxa básica de juros do seu país, você vai ter um aumento, né, da demanda, vai diminuir a oferta e o preço vai subir.
Então a gente está falando isso e aí eu entro nas cidades. Nós estamos falando de cidades que são cidades do litoral, onde quanto mais próximo do mar, maior a procura e maior a valorização. Só que a gente já está vendo que isso é finito, né? Por exemplo, em Pissarra, já não tem mais tanta opção de frente para o mar. Você chegar lá que é pé na areia... Eu posso dizer que vocês compraram quase todos, né? vai ter, gente. A gente vai lançar mais. E foi vendido, bem dizer, todos. Né? Exatamente. De frente foi vendido. Todos sucesso, todos com grande valorização. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente atende um cliente... hoje na Roga a gente tem praticamente 3 perfis de cliente. O primeiro cliente é o cliente que quer sair do aluguel, ele quer ter o seu primeiro imóvel, que é um perfil de imóvel que a gente vai oferecer. A gente tem um outro cliente que é o cliente que quer ganhar na valorização do imóvel, né? Comprar na planta e vender quando está ficando pronto. A gente tem esse cliente. E a gente tem um terceiro cliente que eu posso quebrar em 2 frentes, que é o cliente que foca no short stay e o outro que foca no long stay. O que é o short stay e o long stay? O short stay é você alugar o apartamento por um período curto, né? Uma diária, 2 diárias, uma semana, temporada. Sim. E o long stay é o contrato de locação normal. E para cada um desses clientes é um tipo de produto que é recomendado. Então, por isso, o corretor ele tem que entender o que o cliente busca. Né? Então, por exemplo, eu vou trazer um caso aqui que aconteceu com a gente, com um cliente que comprou mais de 20 unidades conosco. Né? Ele é um cara que estava acostumado a investir na bolsa e a gente conseguiu preparar para ele um case, né? Mostrando que cada apartamento que ele adquirir com a gente é como se fosse um ativo da bolsa. Só que um ativo que não cai valor. Porque na bolsa de valores você pode olhar um dia e no outro dia ele está aqui embaixo. Exatamente. Tem uma oscilação muito grande. Já no mercado imobiliário, não. Ele só sobe. Então, a gente falou com ele, faz sentido para você ter um ativo que só sobe e te paga dividendo todo mês? Ele falou, faz muito sentido. E a gente pegou alguns exemplos, né, que a gente tem do portfólio da Roga. No caso, foram imóveis de Jaraguá do Sul e Joinville. E a gente conseguiu mostrar para ele quanto que ele teria de locação, né, mensal, baseado em pesquisa, em relação às ofertas que tinha de produtos similares no mercado, inclusive produtos da própria Roga. E a gente conseguiu mostrar para ele o seguinte, olha aqui a valorização que a gente tem ao ano e ainda assim todos os meses você vai ter dividendos. Você quer uma ação melhor que essa? Na hora foi match. E aí a gente conseguiu fechar. Sensacional. Então esse é um perfil de cliente. Às vezes se o corretor não está preparado, ele fosse oferecer para ele um produto do litoral, ele talvez não ia fechar a venda. Entendeu? Porque não é o que ele estava buscando. Então a gente tem que entender o que o cara está buscando. Eu vejo muito corretor, ele, porque o litoral que é bom, eu tenho que ir para lá vender, que não sei o quê. Não é, depende do cliente que eu estou atendendo. Aqui a gente tem muita oportunidade, em Joinville, Jaraguá, Itapuá, em outras cidades também. Então a gente tem que entender o que o cliente quer, que eu tenho certeza que a Águia faz um baita trabalho, não é à toa que é a campeã da Roga em vendas, mas de entender o cliente para oferecer o que é melhor para ele. Certeza. E se o cara está buscando, por exemplo, eu quero eu quero investir para me poder fazer giro, alavancagem, né? Aí o cara comprar na planta e vender antes de ficar pronto aqueles produtos que têm mega potencial de valorização. Esses que a gente lança e vende tudo rápido. Exatamente. Gera escassez. Uma vantagem da Roga que eu posso trazer é o seguinte, como nós trabalhamos todos os nossos empreendimentos com patrimônio de afetação, ou seja, o caixa daquele empreendimento Muito é bom, só hein? para aquele produto, não tem pedalada de tirar recurso de uma obra e aplicar em outra, né? Trazendo muita segurança. A gente tem também o seguro que a própria instituição financeira traz. Todas as nossas obras têm uma instituição financeira por trás. Inclusive, a grande maioria das nossas obras, o cliente pode assinar com o banco durante a obra. O banco está falando com o cliente assim, esse imóvel é seu e eu garanto, pode assinar. Porque a grande maioria dos bancos só faz, dos projetos, né, e instituições, só fazem repasse depois que fica pronto. Porque ele quer ter segurança que a construtora vai entregar. No nosso caso, não. A gente consegue já fazer com que o banco já chegue e financie na planta já para o cliente. Né? Então isso é um grande marco, um diferencial. É um grande diferencial, né? E, além disso tudo, a gente tem ali toda a solidez da Roga, né, com o nosso histórico de valorização, com os produtos que a gente tem, com os vários cases, não é um, não é dois, não é três, que você consegue fazer esse direcionamento do cliente para o produto certo, na região certa. Né? Por exemplo, a gente tem hoje um parque Beto Carreiro que gera uma demanda praticamente o ano inteiro e temos o nosso mercado de litoral que no verão você tem uma grande procura e nós estamos fazendo que agora tem essa procura durante o ano inteiro. E não só por causa do parque. Isso que eu ia falar, mudou muito, né? Toda a área de lazer dos empreendimentos da Roga a gente está fazendo já lazer para o verão e para o inverno. Então, cada vez mais a gente está vendo que as cidades estão tendo desenvolvimento, estão tendo procura É uma verdade. durante todo o ano.
Tanto que, Sandro, vocês vão recordar, para pensar, 4 anos atrás, se alguém lançava empreendimento no inverno no litoral. Não acontecia. Nunca aconteceu isso. A Roga foi lá e lançou 3 seguidos, 3 sucessos, vendeu. Hoje a gente vê outras empresas fazendo isso também. Pra gente é legal, a gente Claro vê que isso é. aí e vê que tá puxando o mercado. Tá puxando o mercado. Se tem empresa séria trabalhando e fazendo o trabalho que vai ser para ajudar a desenvolver as cidades, faz parte do nosso negócio e é o que a gente quer. Muito a gente legal. quer que tenha prosperidade. Muito nas legal cidades. mesmo, né, Thales? Aproveitando o ensejo que você falou ali antes, sobre vendas, e para quem, né, o vendedor que está aqui, eu quando treino time de vendas, eu sempre digo o seguinte, 3 pilares um vendedor tem que dominar muito. Primeiro, conhecer o produto. Número 2, ele tem que conhecer as necessidades do seu cliente. E o número 3, ele tem que conhecer o mercado. Quando o cara conhece a necessidade, né, a grande verdade é que quando ele conhece a necessidade, fica muito mais fácil para vender. Porque só vende para mim quem sabe o que eu quero, como eu quero pagar e a maneira que eu pretendo receber. O problema dos vendedores é que às vezes eles querem vender o que eles querem. E aí perde muita venda. Olha só que esse case que você deu, cara, é sensacional. O cara comprou 20 unidades. E Jaraguá e Joinville. Normalmente alguém levaria algo do litoral para esse cara ou alguma coisa assim. Mas não era o que de repente atenderia ele. Então, é até porque a gente encontra sempre os investidores da Bolsa, né? Tem muitos investidores aí que fazem isso, mas se o vendedor tivesse preparado para, que nem comentou agora... Criar uma analogia onde ele consegue enxergar aquilo que para ele já é habitual, só que de uma forma comprovada, com números... O cara já vê de outra forma. Não é só chegar e falar. A gente trouxe exemplo mesmo. Pegou o apartamento, colocou como se fosse um ativo da Bolsa. É muito Vamos legal, pensar, VEG 3. Olha a dica aí, gente. Lá. Olha a dica, que dica de ouro, hein? Space 3. Aqui, ó, Space 3. Esse aqui é o apartamento, o ativo custa tanto. Ele só vai valorizar baseado no histórico, é de tanto por ano. E ainda assim, todo mês tem dividendo caindo na sua conta. Sensacional. Aí, de pelo menos 0,5%, 0,6%. Ô Thales, agora deixa eu falar um pouco de Thales, né? O nosso grande diretor comercial aí da Roga. Chegou lá na Roga, 2018, e colocou o tempero, colocou a tua gestão em cima. Então, para falar aí para os grandes líderes, né? Nós temos grandes líderes na Águia, falando dos líderes que de repente estão aí nos ouvindo agora, né? Qual foi a virada de chave do Thales, diretor comercial hoje, né? Sendo até com relação a um grande parceiro da Roga, sócio também. Fala um pouco para nós sobre essa parte agora da trajetória da formação do Thales desde 2018 até agora aqui como diretor. Pepe, eu acho que para mim poder responder essa pergunta eu tenho que voltar um pouquinho mais no tempo, né? Eu acho que não só 2018, mas de muitas experiências, né, que eu já vivenciei antes. Mas eu diria que a virada de chave aconteceu para mim quando eu aprendi que a gente precisa ter foco e disciplina, né, para poder conseguir qualquer coisa. Eu vejo muitas pessoas tomando algumas ações e querendo o resultado acontecendo amanhã ou daqui um mês, né? As coisas levam tempo e você precisa ter foco e disciplina. Infelizmente, no nosso mercado, vamos pegar o corretor de imóveis. Eu vejo o corretor de imóveis que cada dia ele está num lugar, cara. Cada dia ele está num lugar. Será que é o lugar que ele estava que era o problema? Entendeu? Boa. Então, tenha foco, cara. Tenha disciplina. Se você está num ambiente onde ele te propicia o seu crescimento, se te puxa para cima, cara, você está no lugar certo, pô. Tenha tempo para que as coisas possam acontecer. Mas até porque... Valorize quem te valoriza. Mas até porque, na verdade, o grande problema, Thales, olhando por esse lado, é que ontem eu falei isso num treinamento, eu falei sobre autorresponsabilidade. É que as pessoas, é muito mais fácil a pessoa transferir a culpa para alguém ou para a organização, para o gerente, para o diretor, para a empresa, do que para ele mesmo. Porque quando o cara tem foco, tem disciplina e ele tem autorresponsabilidade, cara, esse cara vai muito longe, né? Esse cara vai para um nível muito alto. Você já trouxe a resposta que eu ia dar agora para o Pepe, né? Então, como foi a virada de chave para o Thales? Quando eu percebi que quem era protagonista da minha história era eu, não eram os outros. A responsabilidade de fazer a percepção dos outros mudar estava em mim, né? Estava comigo, não estava com o outro. E eu posso contar um case que foi o seguinte. Eu trabalhava numa empresa que se chama Cargill. É uma empresa, é a maior empresa de capital privado do mundo. Vocês devem conhecer, né? Sim. Ela é fortíssima. A sede dela é em Minneapolis, nos Estados Unidos. E eu trabalhava na operação aqui no Brasil. Foi meu primeiro trabalho, praticamente. E eu tinha o sonho de ser trainee. Eu queria ser trainee de todo jeito. Era o meu objetivo ser trainee, porque o programa trainee dentro de uma empresa ele acaba acelerando o seu crescimento, porque você tem a oportunidade de ter uma visão sistêmica da empresa e conseguir, ao mesmo tempo, ter contato com os proprietários ou com os grandes líderes da empresa, que têm visões que a gente respeita. Então, eu fui para o processo, cheguei na etapa final do programa e eu não passei, né?
nem sei quantas pessoas mais por vaga, mas era um processo um dos mais concorridos do Imagina, Brasil. Né? E tinham 3 vagas. E eu fiquei em 4º lugar. E no meu feedback, junto com o presidente da Cargill na época, foi que o meu inglês não era suficiente para me poder mudar para Minneapolis. Que na ocasião o programa trainee eu ficaria nos Estados Unidos boa parte do tempo para depois eu rodar o mundo, né, em alguma das bases de operação da Cargill. E aí ali eu vi que a responsabilidade de tudo estava comigo, não era dos outros. Né? E naquele momento eu sempre ficava jogando, putz, eu não consegui, foi por causa do outro. Eu não consegui por causa do outro. Eu não consegui, foi porque achou o outro era amigo. Ah, você não foi porque o outro é mais bonito. Não existe isso, cara. Não existe. Esquece, né? Esquece. Quem te fala isso só quer jogar para baixo. Trabalha em cima de onde você tem gerência. Né? Eu vivenciei muito isso, por exemplo, agora numa transição de político aqui em Santa Catarina recente, cara. Eu até cheguei a ligar pro Sandro, não sei se você vai lembrar. Eu vi um monte de gente falando, acabou o mundo agora. Acabou. E eu não tô falando de partido aqui, que eu sou partido X, partido Y, nada disso. Mas acontece que é o seguinte, eu vou trabalhar onde eu tenho gerência. Se for João, se for Maria, se for José que vai ser o presidente, eu vou continuar trabalhando e fazendo o que eu preciso fazer para mudar e impactar onde eu tenho que impactar. Isso mesmo. Entendeu? Tem muita gente que não. E o que eu mais escutava naquele tempo, eu não vendi foi porque trocou o governo. Minha venda... E eu escutei o cara que mais... Quanto mais o cara demorou a ficha cair, mais ele sofreu. E foi os que mais sofreram. Exatamente. Quem virou a ficha rápido e foi, ponto. Quem estava no partido que ganhou, ok, já estava feliz e tal. Agora o outro... Não tinha o que fazer? E não tinha. Cara, ponto. Então, assim, a gente tem que atuar onde a gente tem gerência, Pepe. Então, a virada de chave para mim vamos atuar onde a gente tem gerência. Eu vejo muitos casos, por exemplo, já trabalhei em outras organizações também, de empresas que ficam mais preocupadas com a outra empresa do que com a própria. Né? Porra, mas olha o que o outro está fazendo. A gente não. Na Roga, a gente preocupa com o nosso. A gente tem os nossos objetivos, as nossas metas, aonde a gente quer chegar... E nós estamos focados ali. Em vez de ficar... Óbvio que mercado você tem que entender. Você tem que entender tudo que está acontecendo. Sim. Comportamento, Sim. Tendência. Isso a gente tem uma área que o tempo inteiro está trazendo para a gente cenários. Né? Tanto a parte financeira quanto na parte de inteligência de mercado. Mas preocupar com o que a gente quer fazer. Com o que a gente vai fazer. E fazer. Né? Ter disciplina, ter foco. Saber que as coisas acontecem. Com o tempo vai acontecer. Né? Então, vamos trazer assim, um pouco para essa questão do corretor que está escutando muito a gente aqui. Cara, você está no lugar que está te dando oportunidade, está trazendo conhecimento para ti, valoriza, cara. Claro. Você pode ter certeza que tem alguém que está olhando o seu trabalho. E uma hora você vai ser reconhecido e você vai conseguir traçar sua trilha, sua carreira da mesma forma. Quanto mais caminhos que você olha, que você acha que são atalhos, aparecer, tome cuidado com isso. Porque você vai lá e às vezes você está dando 10 passos para trás. Né? Então, isso é um ponto que eu vejo muito, infelizmente, no mercado imobiliário. Gente que está um dia num lugar, no outro dia está no outro, no outro dia está no outro, no outro dia está no outro. E a pessoa sempre acha que o problema está onde ela passou. Exatamente. Não, foi porque o João, que era o proprietário, ele não olhava para mim. Aí no outro é porque não tinha estrutura. O outro é porque o café não é bom. O outro é porque eu era mais longe. Gente, isso tudo é desculpa. Quando vocês entenderem que vocês são protagonistas da história de vocês, vocês vão traçar essa trilha, com foco e disciplina, vocês vão conseguir tudo que vocês querem. Muito bom. Tudo. A gente, quem pode parar a gente é só nós mesmos, pô. Então a gente tem que ter isso aí. Parece o mesmo discurso que nós damos na Águia. É isso aí. Cara, essa questão, eu falo sempre, né? Para quem me acompanha, para quem está comigo, a minha concorrência sempre é comigo. Isso. Todo ano eu chego para ti mesma faltar, coisa. Esse ano eu vou bater o meu recorde dentro da Águia, dentro da Roga. Nunca cheguei e falei, eu quero bater o recorde daqui, até porque nós somos campeões consecutivos todos os anos. Cara, então eu quero bater o meu recorde. Eu não estou preocupado aqui com quem está vindo, porque minha intenção é melhorar sempre o meu resultado. Isso. É o que está no meu controle, é o que eu posso fazer. Nessa época de política, não sei se você vai se lembrar, eu te falei, Thales, vou te dizer uma coisa. Não importa quem que vai agora entrar, não importa o meu desejo de quem que eu gostaria que tivesse, o que eu tenho certeza é o que eu vou fazer hoje. Eu vou continuar melhorando. E vou fazer a Águia melhorar. Meu interesse é abrir novas oportunidades, fazer meu time crescer. E, cara, deu no que deu. É o que a gente está vendo. Ano passado, para nós, como para a Roga, eu sei do resultado de vocês, para nós foi um ano de recordes. Exatamente. É isso aí. Mais uma vez a gente... E quando a gente consegue trazer isso aí, cara, para entender isso, então a virada de chave está aí, Pepe. Para mim você entender que nós somos os protagonistas da nossa vida. Que fantástico. Quando o cara coloca isso aí, entende
entende de fato isso, ele começa a atuar assim. Então, às vezes, quando você tem um relacionamento ruim com uma determinada pessoa e você transfere a responsabilidade toda para aquela pessoa, fala, mas o cara é arrogante. Começa a pensar assim, como eu posso agir para que eu consiga ter um relacionamento com aquele cara, mesmo ele sendo arrogante? Como que eu vou agir? E com o tempo você vai ver que, pensando assim, você se torna até amigos. Porque você consegue aproximar, não transfere para o outro a responsabilidade, traga para ti. E isso, com o tempo, faz você abrir um monte de portas e as coisas ficam naturais. E depois as pessoas não entendem, pô, como que você tem abertura para falar com todo mundo? Como que você consegue influenciar a tomada de decisão das pessoas? Porque as pessoas começam a ver que isso faz sentido. Entendeu? Isso faz sentido. E aí eles começam a ver a transformação também acontecendo. Eu acho que isso é o que eu acredito. Muito né? bom. E se eu pudesse responder a sua pergunta de uma forma objetiva, é isso. Eu acho que o que virou o que foi a virada de chave para mim foi saber que eu que sou protagonista da minha carreira. Olha aí, gente. E voltando ao tempo lá, eu reconheci que realmente eu não estava com o inglês preparado. E no mês seguinte eu estava morando na Inglaterra para poder estar estudando negócios lá. E eu consegui preencher essa lacuna que eu sabia que era minha e eu precisava preencher. Resultado disso, quando eu voltei, eu passei em todos os programas trainee que eu passei, que eu tentei. Eita, nós, é isso aí, maravilha. Rapaz, Parabéns. Fraco, né? Ninguém consegue estar à frente de uma grande empresa se não tem realmente um currículo, né, extraordinário. O Thales eu acompanhei de perto a transição da antiga gestão que tinha na Roga, da parte comercial e a evolução, né? 170 milhões para 1 bi. É 03. muita coisa, assim, sensacional. Thales, tá bom demais, mas temos que encerrar, né? Tudo que é bom dura pouco, né, cara? O Michael já tá fazendo sinal pra mim, começa já o Thiago também, dizendo, acabou aqui ao vivo, né? Então, é isso aí. nós temos aqui que... Vamos pagar mais uma hora, deixa eu pagar mais uma hora aqui, peraí. Recarregar a ficha. O tempo passou, você vai voltar com certeza. Eu quero te Tô sempre novamente. à disposição. Nesse nosso podcast Águia em Foco, nós não traremos pessoas que não têm resultados práticos. São pessoas que fazem acontecer. São empresários e empresários. São pessoas que lideram. São pessoas que fazem. Esse é o objetivo aqui do Águia em Foco. Thales, quero te agradecer, mas parece aí que, né, vai ser ao vivo? Parece que, né? Cadê o presentinho do homem aqui? Que é isso? Tu acha que ia passar batido assim, Esse né? aqui vai levar 2 presentes, um por ter vindo aqui e o outro por quê? Que né, Thales? isso, agradeço. É aniversário, né? Não, pra mim, de novo, é uma satisfação estar aqui sempre. Todas as oportunidades que tiver, junto ainda mais de pessoas boas, né, que nos inspiram. Vou estar sempre presente. Então, eu que agradeço. Para mim, o presente já é ter sido convidado para estar aqui. Aqui, ó. Outro aqui. Agora, Thales, eu estou numa situação delicada, porque a Lizy comprou presente aqui, o pessoal comprou. E aí, o pessoal diz, pô, Sandro, e o meu presente não veio? Só quando vim de aniversário, tá, gente? Isso. Só quando tiver de Tem que aniversário. pôr isso aí no regulamento Mais lá. uma lembrança aqui da Águia. Muito obrigado, Mais uma lembrança Sandro. pelo teu Valeu. aniversário. Obrigado né? também, É de pessoal. coração, Obrigado cara. pela lembrança aí. É um presente nosso aí pra você, cara, muito pelo teu feliz. tempo. Eu consegui pagar uma hora dessa, não consegui, é muito Até cara. parece, até parece. Estando com vocês vai ser sempre uma satisfação e um prazer poder trocar ideias, trocar conhecimento. A gente aprende muito com a Águia no dia a dia, muitas coisas. Toda reunião que a gente tem é um aprendizado, né, com coisas que a gente acha que está fazendo no caminho certo. A gente vê que, porra, tem como melhorar, tem uma outra visão. E nós também. E a gente vai estar sempre aberto a escutar, porque a gente sabe que nós temos muitas oportunidades de melhorar. Com certeza absoluta. Eu sempre digo, né, quem me acompanha na internet sabe, não tem nada que é tão bom que não possa ser melhorado. Acho que o segredo da melhoria contínua é que leva a gente... Alguém me fala assim, Sandro, é difícil chegar no topo e querer continuar motivado no topo. Eu acho que o mais difícil é continuar crescendo no topo. Porque o topo ele te coloca numa zona de conforto, de sucesso. Tem que tomar muito cuidado. Cuidado. E eu sei que vocês não vão parar, né? 8 bi em Land Bank aí é brincadeira. Então vem muita coisa boa aí da Roga. E eu quero agradecer aí, né? O Thales já agradeci. Thales, obrigado. Né, Valeu, cara? Sandro. Agradecer obrigado. o Pepe que está aqui comigo, né? Sempre parceiro, estamos todo dia juntos. Sempre. Né? Valeu, Pepe. Abraço. Mas eu quero também, com certeza, agradecer todos que nos acompanharam. Continue sempre conosco aqui no Águia em Foco, dicas práticas para você realmente aprender a investir seu dinheiro. Para você como corretor, olha as dicas que o Thales deu hoje, sensacionais. Para você que lidera, eu tenho certeza que o Águia em Foco é um lugar certo para você estar conosco. Deus abençoe você. Um grande abraço. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.